Oi, oi! Como é que vocês estão? Esse vídeo, vou começar a fazer uma gravação de tudo que eu falo no início de todas as lives. Esse vídeo, para quem tá vendo no YouTube, faz parte do projeto de 30 dias de live no Instagram, que eu faço por um mês, lá no Instagram do Organizado. E aí eu fixo aqui no Instagram o tópico do dia para as pessoas saberem qual é o tema. Vamos então começar com o tema de hoje. Enquanto as pessoas entram, o tema de hoje está aí fixado na tela. O que é que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar sobre uma palavra mágica, maravilhosa, chamada ritual. Muito pode se dizer sobre isso, e existem nuances, existem exceções, existem muitos casos, mas hoje eu quero falar de uma coisa simples, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto das coisas básicas e simples que servem para todo mundo, sem muitas complicações, sem muitos pormenores. Muita gente me pergunta como é que é legal para fazer. Bom dia, você é a única companheira que eu vivo. Oi, Jari. Ai, que bom que é você que está aqui. Já me sinto bem acompanhada. Eu vou tentar, né, eu já falei isso várias vezes, eu vou tentar ler os comentários das pessoas em voz alta, porque quando o vídeo for parar no YouTube, pelo menos faz algum sentido essa parte, né, que eu interajo com vocês ao vivo aqui no Instagram. Mas voltando, muita gente me pergunta sobre hábitos, sobre como fazer para instalar novos hábitos, e a verdade é que, assim, psicólogos inteiros se dedicam sobre isso a sua vida inteira. Então, não é uma coisa que a Ana Carolina tenha pretensão de resolver em um segundo. Mas a base de você instalar alguns tipos de hábitos específicos, acho que a maioria deles, um jeito muito fácil é quando você acopla aquele novo hábito a uma coisa que você já faz. Então, é uma abordagem um pouco menos quadrada, um pouco menos estruturada, um pouco menos rígida e uma abordagem um pouco mais fluida, um pouco mais verdadeira para os hábitos. Existem algumas coisas que vocês fazem todos os dias: tomar banho, comer, acordar e dormir, se Deus quiser. Quando você tenta acoplar um novo hábito perto de coisas que você já faz, você vai criando, como é que é a palavra que eu tô procurando? Não é exatamente egrégora, mas você vai criando um campo, você vai criando um costume, uma cadência, um padrão com o qual o seu corpo vai se acostumando com menos dificuldades. O que acontece com hábitos? Às vezes a gente quer fazer muitas coisas novas de uma vez só. E aí, cara, só Jesus na causa, né? Assim, geralmente adicionar um bom hábito na sua rotina já é difícil. Se você tentar adicionar uma patacada de uma vez só, vai ser muito mais difícil. É por isso que eu não gosto daqueles habit trackers, aquelas tabelinhas que muita gente usa em bullet journal para fazer, tipo, nossa, eu vou beber água, vou meditar, vou acordar cedo, vou comer salada. Oi, Henrique, bom dia. A pessoa lista assim umas 15 coisas que ela quer fazer todos os dias. Eu tenho um pé atrás em relação a isso, porque se fosse tão fácil assim pra gente botar um hábito novo, saudável na nossa vida, tava todo mundo bem resolvido, e a verdade apenas não é essa. Então eu acho que a maioria das pessoas que tentam bancar muitos hábitos de uma vez só estão se iludindo, se enganando. Porém, cada um sabe de si. A minha recomendação é sempre a mesma: comece com hábito, um hábito, porque se você conseguir permanecer naquele um hábito por um mês, você já conseguiu muito. Ah, beleza, Henrique, depois você vê ao vivo, obrigada por ter passado para mandar um beijo. Se você conseguir um hábito por mês, você já conseguiu muito. E é engraçado isso, é exatamente o que aquela frase diz. Às vezes a gente superestima o que a gente consegue fazer no curto prazo e a gente subestima o que a gente consegue fazer a longo prazo. Isso é muito verdade. Pois é, Adriana, assim, isso é um caso a caso, né? A Adriana comentou aqui que ela se sente sufocada pelas atividades dela, e a gente tem que medir uma coisa: você tá se colocando um trabalho do cacete que você não precisava? Ou você tá sem energia, tá exausto? Existem realmente muitos casos detalhados que a gente pode discutir, mas não tem erro para efeito composto. Efeito composto, que é aquela merdinha que você faz todo dia por vários dias, é exatamente também como dizer aquela outra frase: é muito melhor, tipo, o maratonista que consegue correr 15 ou 30 minutos por dia do que uma pessoa que faz aquele estirão de 2, 3 horas e nunca mais sobe na esteira. O importante é constância, como a Diana muito bem falou. Vários hábitos são muito difíceis. E eu gosto dessa
E estratégia D, tenta acoplar coisas novas com coisas que você faz automaticamente. Mas principalmente, pois é, Vi, com certeza, às vezes nós somos os responsáveis pela sobrecarga que a gente tem, com muita frequência. Eu gosto desse pensamento de que o meu dia é um ritual. São coisas que eu faço com devoção, com atenção, com consciência, na melhor das minhas capacidades. E isso conversa com uma coisa que eu falei numa live de outro dia, no sentido de não tenha medo de fazer uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Porque se você está vivo, se o seu coração está palpitando, se a saúde está correndo pelas suas veias, as coisas e as pessoas merecem o melhor da sua atenção o tempo todo. E aí vem essa atitude de não ficar se distraindo, não ficar tentando tapar o sol com a peneira e preencher lacunas, fazendo demais, sem conseguir dar atenção para uma coisa de cada vez. É exatamente isso também que eu acho sobre hábitos. Nossa, eu quero meditar. Meditar é uma coisa maravilhosa, meditar é uma coisa excelente. Mas às vezes, oi, tudo bem? Que bom que você está aqui, querida. Às vezes eu sinto, pois é, exatamente o que a Diana falou, fazer por fazer, cara, tipo, pra quê? Às vezes eu sinto que muitas pessoas falam sobre meditação e eu mesma sou uma pessoa que gosta da ideia de meditar, mas eu ainda não consegui abraçar esse hábito de verdade e fazer ele no meu dia a dia. Enquanto você tá falando uma coisa da boca pra fora, você não tá pensando e já sentindo e já plasmando aquele benefício no seu dia. Então, se você vai abarcar um novo hábito, escolha um, confia no efeito composto e faz esta merda um pouquinho, todos os dias, por 30 dias, não importa se são 5 minutos, se são 2 páginas, se são 2 metros, dependendo da unidade de medida do seu hábito. Eu vou dar um exemplo prático do que eu quero dizer sobre ritual. Não está escrito aqui nesse comentário fixado, mas a palavra ritual faz muito sentido para mim. Todo dia de manhã eu faço café da manhã. A maioria das pessoas toma um café da manhã. Não é todo mundo que sente fome de manhã, mas todo mundo acorda com a graça divina e todo mundo come em alguma hora da manhã. Também não interessa para essa estratégia que horas é. Mas eu já comecei a me acostumar a fazer o meu próprio café da manhã, que são sempre aquelas mesmas coisas que eu como e que eu bebo. E aí o meu corpo vai entendendo que aquela preparação de comida é um estágio prévio para um tipo de atividade que eu repito todo dia de manhã. A mente e o espírito vão começando a entender e a se colocar exatamente naquela vibe específica que eu quero estar de manhã. Que hábito é esse que eu cultivo quase todas as manhãs? É escrever. Tem dias que não é, mas é geralmente quando eu escrevo a news, quando eu escrevo texto do blog, quando eu escrevo pauta de cliente, da consultoria, quando eu escrevo, sei lá, uma apostila para algum curso, quando eu escrevo coisas, é de manhã. E quem é artista ou tem algum pezinho assim nesse ramo da arte sabe a dificuldade que é você se colocar nu e cru e vulnerável para criar uma coisa do zero, por mais simples que seja. Desenhar, escrever, dançar, cantar, tocar, é tudo desafiador. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas como é que você cria o hábito de escrever? Eu sei que o meu melhor período para escrita é de manhã, mas o ritual que eu faço na parte da manhã antes da escrita, todo santo dia, vai criando vai ressoando em mim. E a minha mente, o meu corpo vão começando a entrar naquele clima. Eu preciso ajudar eles a estar nesse clima, é claro. Então é por isso que eu tento deixar o celular no modo avião, tipo dentro do armário ou num lugar longe daqui da minha mesa. É isso que eu queria dizer. Todo mundo toma café da manhã, por exemplo. O que é... Pois é, Diana, a gente pode um dia... Vou deixar essa pergunta para vocês ao vivo, para quem tá vendo depois de 24 horas da live gravada, o que vocês acham da gente falar sobre escrever, sobre como, né, desbloquear o seu músculo criativo para escrita. Esse é um assunto que eu gosto muito, que não tem a ver com organização, mas eu faço, né? Então, de repente, é um assunto de um dia da gente se tratar aqui na live. Então, como eu estava dizendo, esse ritual de eu já tomo café da manhã todo dia, qual é a próxima coisa que eu quero colocar depois do café da manhã, qual é o tipo de atividade? O café da manhã, yes, que bom que vocês gostaram. Ah, é legal, ótimo. 2 pessoas já votaram sim na ideia, quem estiver vendo depois pode me dizer se vocês gostam da ideia também. O meu corpo vai entendendo que aquele café da manhã é
um trailer. Olha que metáfora bonita. É um trailer para o que eu vou fazer depois, é uma prévia. É uma prévia do que eu vou fazer depois. E aí, que bom que você gostou também, Ari, eu adoro esse tema. Ótimo. Eu sei exatamente o que eu vou fazer depois, em parte porque tá decidido, em parte porque é uma estratégia que faz parte da minha rotina, mas não tem erro se vocês olharem para o dia de vocês e pensarem antes desse dia chegar, qual é a vibe que eu queria ter de manhã, qual é a vibe que eu queria ter de tarde ou à noite, aonde será que isso se encaixa? Opa, gente, o que houve aqui? Vocês estão me vendo? O que é isso? Vocês estão me vendo? Aconteceu uma intervenção alienígena aqui, a tela ficou toda estranha, foi só comigo? Me digam se a live deu uma pane, porque pra mim aqui apareceu uma pane séria, mas agora voltou ao normal. I don't know. Bom, vou esperar vocês me comentarem se deu alguma pane. Pra mim apareceu uma pane aqui brevemente, mas vamos voltar. Uau, então deu pane pra vocês também. Ok, beleza da tecnologia. Resumindo e concluindo. Ok, beleza, voltamos ativa. Resumindo e concluindo. Esse ritual é muito fácil de você criar quando você planeja o seu dia com antecedência. Tem um componente de estratégia, de tipo, quais são os meus horários fixos, em que horário do dia eu funciono melhor. Mas, de modo geral, se você quer meditar, se você quer escrever, se você quiser fazer uma coisa que é realmente muito importante para você, não pensa nessa coisa, sabe assim, como de repente um ato mecânico, repetitivo. Pensa ela em sintonia com todas as outras coisas que você faz, de preferência com as coisas que você já faz sempre. Depois de acordar, antes de dormir, depois ou antes de almoçar, um banho que você toma de tarde, um compromisso que você tem toda semana, voltando da academia, voltando do curso. A nossa vida não acontece no vácuo. E o que eu sinto é que muitas vezes quando a gente planeja hábitos, quando a gente pensa em hábitos, a gente pensa como se eles existissem num saquinho a vácuo, assim, tipo, não, é isso, eu preciso fazer isso. Você tem que pensar nessa figura geral, nesse ritual maior que é o seu dia, porque o seu dia é sempre um ritual. E quanto menos hábitos por vez a gente colocar em prática, com muito sentido, vendo a ligação que esses hábitos vão ter com o que vem depois, com o que vem antes, essa é a rotina, famosa rotina de coisas que vocês fazem todos os dias e que de preferência vão deixar vocês aptos para ter a vida que vocês querem, para colher os benefícios que vocês querem desses hábitos. Poucos hábitos bem instalados com alto benefício, fazendo parte do ritual do seu dia, tendo um sentido com o que você faz antes, com o que você faz depois, não precisam ser 10 nem 5 hábitos, podem ser 3. O meu hábito de escrita toda semana tá fazendo tipo 2 anos. Eu só parei de escrever, já falei isso várias vezes, quando eu me dou férias. E aí eu realmente tipo saio desse hábito, porque também eu acho bom a gente sempre fazer um revezamento com tudo que a gente faz e ter momentos de atividade e momentos de passividade. Mas assim, nunca quebrei esse hábito. E eu prefiro muito mais colher o benefício de escrever por 2 anos do que eu poderia estar colhendo se eu quisesse fazer assim meia dúzia de coisas e não necessariamente eu ia ter esse músculo do hábito fortalecido, porque essa é uma outra coisa. Quando você consegue aplicar uma coisa, entender a lógica daquela coisa, entender como é que aquela coisa funciona no seu dia e criar esse ritual, fica muito mais fácil fazer isso para outras. Então comecem com um hábito de cada vez. Vejam o dia de vocês como um grande ritual e se fortaleçam nas coisas que vocês já fazem sempre. É sempre um pouco mais fácil assim. Não quis esgotar o tema, temos muito a falar sobre hábitos. Depois eu falo sobre o processo de escrita, sobre o ato de escrever, como o pessoal aqui aparentou gostar da ideia. Peço desculpas pela pane breve que teve. Talvez isso passe para o vídeo do YouTube, talvez não sei. Agora eu vou indo e amanhã, quarta-feira, 11 horas, estarei aqui de novo. Muito obrigada para todo mundo que passou para dar um beijo, e que ficou online, e que comentou, e que me ajudou a fazer mais um dia de live. Até amanhã, gente!